A guerra de trincheira era verdadeiramente um inferno. Porém, uma coisa também que caracteriza a Primeira Guerra Mundial é pela primeira vez o uso maciço de tecnologia. Então você pega, por exemplo, o tanque de guerra. Foi inventado mas durante a Primeira Guerra Mundial, que inclusive fez uma verdadeira reviravolta, porque a partir do tanque de guerra as trincheiras perdiam a sua digamos, importância, perdia a sua invio, invi, inviabilidade, né? Ou seja, estava todo mundo ali e de repente o tanque passava por cima desses arames sem problema algum, passava por cima desses buracos e rompia a barreira do inimigo. Então, na Primeira Guerra Mundial, você tem o uso de gás que matava pessoas de uma maneira muito rápida, você tem o uso de metralhadoras, você tem o uso de submarinos, o uso de tanques de guerra e também o uso de aviões para fins militares. Tudo bem, sim, que os aviões na Primeira Guerra Mundial quase eram mais usados como para reconhecer o inimigo, saber onde eles estavam, do que propriamente como um caça, coisa que já aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os aviões eram aviões de combate, com metralhadoras acopladas e armas de mísseis acoplados, por mais que a gente está falando de 1940, né? Mas na Primeira Guerra Mundial o avião já teve essa participação como reconhecimento e uma máquina usada de maneira fortemente na guerra. Na frente oriental, você tem a Alemanha e o Império Austro-Húngaro enfrentando os russos e barrando o avanço deles por um bom período. E o Império, na época chamado Império Turco-Otomano, que hoje, a grosso modo, a gente pode pensar em Turquia, também começou a enfrentar a Rússia na região do Monte Cáucaso, que é mais próximo ali ao Mar Negro, um pouco que faz fronteira entre Rússia e Turquia atuais. Então a guerra também se desenvolvia na frente oriental. E até mesmo no extremo oriente a guerra começou a ter alguns passos. O Japão passa a tentar conquistar algumas colônias na região ali da Ásia, na região do mar japonês, do mar do Japão. E na África a gente tem uma movimentação muito grande. Por quê? Por causa de todas as colônias que lá existiam. Então, principalmente a França fez uso massivo de suas colônias, de seus colonizados, para que lutassem na Europa e dentro do território africano. Isso gerou muita morte no continente africano, não só por causa da guerra, mas também porque um contingente muito grande de pessoas foi deslocado dos campos para a área de guerra. E essas pessoas que trabalhavam na agricultura deixou de ter essa mão de obra, provocando fome. Né? Então, cerca de 1 milhão de pessoas, por exemplo, morreu no leste africano de fome nesse período, porque a grande parte da população estava em guerra, obrigado, né, por suas colônias, principalmente França, Inglaterra e Alemanha. Enquanto tudo isso se desenvolvia, tudo isso acontecia, tanto na Primeira como na Segunda Guerra, os Estados Unidos ficou lá quieto, lucrando, né, vendendo armas, vendendo comida, vendendo... Vários países vão entrando na guerra e vai mudando todo o clima. A Itália, que até então se mantinha neutra, mas com uma certa vou dizer, lealdade aos impérios centrais ali, de Alemanha, Áustria-Húngara e Império Turco-Otomano, muda de lado e começa a ajudar os países como a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Enfim, há muitas mudanças que vão levando a desfechos inusitados na Primeira Guerra. A Alemanha acaba por afundar alguns navios dos Estados Unidos e meio que obrigando os Estados Unidos a entrar na Primeira Guerra Mundial. A mesma coisa acontece com o Brasil, quando afunda um navio mercante brasileiro, que na verdade a maioria das pessoas, a maioria dos trabalhadores eram noruegueses, nem brasileiro eram, mas isso gerou um clima de comoção no país
e incentivando que o Brasil também declarasse guerra aos países centrais. É que a Rússia, que tinha uma população que desde o início não estava engajada na Primeira Guerra Mundial, um país que ainda era praticamente servil, né, com a ideia do czar, a Rússia vai acontecer uma revolução, né, que é a Revolução Russa, e por causa desses problemas internos, a Rússia vai acabar fazendo um acordo de paz com a Alemanha. Então, nesse momento, a Alemanha passa a não se preocupar com a frente oriental e ataca com força total a frente ocidental. Em resumo, ataca a França, chegando muito próximo a Paris. Os ingleses tinham uma influência muito grande nos países árabes e com isso eles acabam meio que corroendo por dentro o Império Turco-Otomano, que vai acabar se esfacelando e deixar de ser um problema durante a Primeira Guerra Mundial. Os países, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, ele vai tendo problemas gravíssimos no próprio desgaste da Primeira Guerra Mundial e também deixa de representar um problema. Quem vai sobrar vai ser a Alemanha, que insiste em permanecer na guerra. E a Alemanha manteve-se em guerra até bastante tempo, porém o povo já estava cansado dos fracos resultados com a Primeira Guerra Mundial. E o imperador vai renunciar e a gente tem o nascimento de algo que fica conhecido como a República de Weimar. Então esse breve século XX, a gente tem ele iniciando com a Primeira Guerra Mundial. Você tem 11 milhões de pessoas que são mortas, 20 milhões de feridos e mutilados, o uso maciço aí de novas tecnologias de industrialização nos campos de batalha, como metralhadoras, tanques, aviões, gases venenosos. Pela primeira vez na história uma guerra mundial, né, envolvendo 40 países, 4 grandes potências na Europa são totalmente modificadas, o imperador alemão é deposto, o czar russo é deposto, você tem uma mudança na ordem mundial de como funcionava o mundo até 1914, a partir de como vai funcionar o mundo em 1919, vai ser de uma maneira completamente diferente. Os vencedores, né, queriam impor suas condições, e no Tratado de Versalhes, França, Estados Unidos e Inglaterra, meio que as portas fechadas, decidiram o que fazer. E a decisão, em grande medida, culpabilizou a Alemanha pela guerra e impôs uma série de danos de reparação de guerra, que, para vocês terem uma ideia, a Alemanha terminou de pagar agora no ano de 2010. E isso foi algo visto para os alemães como algo extremamente vexatório, inaceitável, intolerável. Como acho que muitos já sabem, é também um dos grandes motivos da Segunda Guerra Mundial, né? Uma guerra de revanche. Então essa guerra, que era a guerra para acabar com todas as guerras, acaba por provocar a Segunda Guerra Mundial. Novas fronteiras vão ser delineadas na Europa, no Oriente Médio, na África e até mesmo na Ásia. E também várias novas pequenos conflitos vão ser plantados a partir daí. Você tem a região dos Balcãs, o nascimento da Iugoslávia para tentar barrar o poder da Itália, mas a Iugoslávia era um estado que aglomera diferentes etnias e depois vai se fragmentar em guerras extremamente violentas, já ainda mais recentemente na década de 90. Vários países da África têm problemas de guerra até hoje devido à maneira como foram tratadas, conduzidas as suas colonizações, unificações e descolonizações em relação à Primeira Guerra Mundial. Claro que no caso de descolonização da África, a Segunda Guerra Mundial é mais importante ainda, mas também não deixa de ter a sua importância a Primeira Guerra Mundial nesse evento. E em relação ao impõe a paz na Europa, você abre um longo período de guerra no Oriente Médio. Então até hoje a gente tem diversos conflitos no Oriente Médio que são frutos da Primeira Guerra Mundial. A falta de democracia no Oriente Médio, a desconfiança em relação ao Ocidente,
é fruto dessa Primeira Guerra Mundial e de como foi tratados os países do Oriente Médio pelo Ocidente europeu. Bom, voltando à Alemanha, né? A Alemanha se sente muito injustiçada, não só por seus ter que pagar esse montante de valor por ter sido responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial, como também você tem a redução do exército, redução do seu território, e isso gera um incômodo muito grande dentro da Alemanha. O presidente dos Estados Unidos, ele tem enxerga uma outra alternativa, que é criar um organismo multinacional chamado a Liga das Nações. O que é a Liga das Nações? A gente pode falar que é o avô da ONU, da atual Organização das Nações Unidas. Então, porém, a criação da Liga das Nações pelo presidente americano enfrentou resistência até mesmo dos próprios americanos, que no fim das contas não entraram na Liga das Nações. Então, a Liga das Nações, ela se torna um mecanismo que tentava impor a paz para todos os países, mas durante a década de 20 e principalmente final da década de 20 e início da década de 30, a Liga das Nações vai se tornar um mero representatividade, vai perder muito do seu poder e não vai dar conta dos conflitos que começam a emergir novamente no continente europeu. Enfim, as insatisfações geradas pelo Tratado de Versalhes, que não resolveu muitos conflitos, a delimitação de fronteiras em grande parte de maneira totalmente arbitrária, o envolvimento e a interferência em governos no Oriente Médio, na África, tudo isso aliado a um sentimento de ódio, frustração e a própria fome levaram que presidentes e líderes populistas e ditatoriais tomassem o poder e ganhassem apoio popular. E é evidente que o destaque desse período vai ser Adolf Hitler, que vai ter o apoio da Alemanha e vai conduzir a Alemanha a um processo de reerguimento que vai dar na Segunda Guerra Mundial. Mas aí é um assunto para um outro dia. Bom, estou aí para qualquer dúvida. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.